A gente estava falando da queda, não foi? Começamos a falar do Gênesis. Gênesis tem muita coisa. E a gente chegou na queda do homem a semana passada. Então, aqui, quando nós chegamos na queda do homem, a gente vê essa graça sendo despejada. Porque o que nós estamos vendo nos primeiros capítulos de Gênesis? Graça e evangelho. Né? Para a gente nunca mais dizer que o Antigo Testamento, né, não precisa de Antigo Testamento, só do Novo, não. A gente vê Jesus, a gente vê a graça de Deus, a gente vê o poder do Evangelho de Cristo desde os primeiros capítulos de Gênesis. E quando chegamos na queda do homem, a gente vê essa graça começando a ser despejada. Como? O primeiro juízo vem para quem? Para a serpente. Você vai morrer, você será destruída, a sua descendência será destruída. Para a mulher, o que Deus fala? Né? É como se Deus estivesse dizendo: mulher, apesar da sua desobediência, eu ainda vou manter a bênção da fertilidade, da fecundidade. Apesar da sua desobediência, eu ainda vou te dar filhos. E apesar de você ter entregue a sua fidelidade à serpente, eu vou usar os seus filhos para destruir a descendência da serpente. Olha só. É uma coisa que impacta a gente. Isso aqui, gente. Quando o Senhor fala assim, essas coisas para a mulher, no momento da queda. Porque Ele não fala que o descendente da mulher, a descendência da mulher, não vai destruir a descendência da serpente, vai destruir a serpente. Não é lindo esse evangelho? É lindo, gente. A gente consegue ver isso logo nos primeiros capítulos. Se a gente entender isso, se a gente entender que tem graça e evangelho desde os primeiros capítulos de Gênesis, se a gente conseguir entender isso com a profundidade do nosso coração para manifestar a glória de Deus, nós conseguiríamos ver essas evidências do evangelho em toda a Bíblia. Mesmo na queda, Deus, Ele mantém os seus mandamentos. Deus mantém a vida humana na graça. E Deus faz uma coisa tão espetacular. Ele diz assim: eu vou pôr inimizade entre você e a serpente. Gente, quem que já se tocou que o inimigo, ele odeia o ser humano, mas ele odeia a mulher, né? Ele usa mesmo a mulher a mulher pode ser assim uma bênção, mas mulher também pode ser uma enviada, não é? Porque a gente vê, e o inimigo, ele odeia a mulher, porque ele sabe o que Deus fez com a mulher. Qual foi a misericórdia de Deus sobre a nossa vida desde lá atrás? Então, isso, o Senhor falar, eu vou pôr inimizade entre você e a serpente, é um ato de Deus aí. O que Ele está dizendo? Significa o que isso? Que Ele está nos chamando. Isso significa que Ele está nos dando o quê? Uma nova missão. A missão de glorificar o seu nome. Lembra que a gente falou? Para que Deus fez o mundo? Não foi para a glória do seu nome? Deus fez tudo aquilo para quê? Para a sua glória. Veio o pecado, a queda. Agora, Deus está dando novamente essa missão na mão do homem. E Ele disse que haveria uma linhagem específica para fazer isso. Chega lá no capítulo 4 do Gênesis. A mulher, ela reconhece que ela recebe de Deus um filho. Os filhos vão prestar culto a Deus e um filho assassina o outro. Caim mata Abel. Esse é o primeiro crime da Bíblia. Então, Deus, Ele vai substituir. Eva dá à luz a Sete
E aí, a partir desse momento, que nós vamos ver claramente as duas sementes. A semente da serpente e a semente de Adão. A linhagem escolhida por Deus. A serpente é maldita. Caim é maldito. Tem aí um detalhe tão fantástico nesse texto, Gênesis 4:17. Quando o texto ele vai trazendo a narrativa da linhagem de Caim, né? E aí o texto vai falando sobre a linhagem dele. Aí chega lá no 7º indivíduo, lá um homem chamado Lameque. Vocês já ouviram falar de Lameque? Lameque era cabra macho, riscador de faca. Né? Ele chega em casa já gritando com as mulheres, né? Escutada, ouve Zirá, teve um cara que pisou no meu pé e eu matei. Era um assassino. E ele matava por motivos banais. Por qualquer coisa ele matava. Um porque esbarrou, outro porque xingou. Então, ele matava pela banalidade. E aí a gente começa a ver o processo de violência que Deus não queria. E é dessa geração de Caim que seria a geração da violência. Chega lá no capítulo 5, começa a narrativa dos filhos de Adão. A linhagem de Adão. Agora, vamos ver a diferença. Você está vendo lá a linhagem de Adão. Chega no 7º, aí é relatado a respeito de um homem que qualquer um de nós gostaríamos de conhecer. O nosso irmão Enoque, né? A Escritura fala assim, que Enoque, ele andava com Deus, e que já não era, porque o Senhor o abraçou, e o Senhor o tomou para si. Gente, que coisa linda! Deus, né? Deus disse, você é meu, Enoque. Deus toma Enoque para ele. Então, aqui a gente vê claramente a diferença das duas sementes. Daqui para frente, a gente vai ver com muita clareza nos próximos personagens que vão surgindo. Então, a gente vê, nós temos o primeiro homicídio pelas mãos de Caim, um dos filhos de Adão. Aí depois que Caim mata o seu irmão por inveja, daí ele vai para um lugar chamado Nod, e lá ele tem vários filhos, né? Adão, isso é uma coisa, gente, que muita gente tem dúvida. Aí eu vou tirar, gente, desculpa. Essas luzes, você não tem ideia do que é pregar com essas luzes em cima de você. Até aqui embaixo é difícil, são muitas luzes. Lá em cima também. Às vezes vocês veem a gente com calor, é a luz forte ali em cima da gente. Mas muita gente tem dúvida quanto a isso, tá? Mas como? Como que Caim foi embora para Nod e lá ele teve vários filhos? Gente, Adão também teve vários filhos. É que a Bíblia, ela fala somente de Caim e Abel. E aí depois ela vai falar de Sete. Mas o homem vivia muitos anos. E lembra que Deus falou para crescer e para multiplicar? Comentaristas admitem que num espaço de 300 anos, Adão teve em média 50 filhos, e Sete uns 20 filhos. E depois que Adão teve Sete, ele viveu mais 800 anos, gente. Adão morreu com 930 anos. Olha só, 930 anos. Pensa assim que o Brasil, ele só tem 522 anos.
Gente, era muito tempo, dava para povoar muito a terra. Nesse tempo, os irmãos, eles se casavam entre si. Né? Então, era um tempo que a terra, quando aconteceu esse episódio do Caim, a terra já estava povoada, um pouco povoada, porque depois de muito tempo exilado lá em Nod, o Caim provavelmente ele se casa ou com uma sobrinha, filha de Sete, ou com uma de suas irmãs. Então, por quê? Porque eles não se casavam cedo naquela época, tá? Demorava, não era como hoje. E a gente tem também que pensar, gente, levar em consideração que o relato da vida de Adão feito por Moisés foi feito mais de 1000 anos depois que tudo aconteceu. Então, não tem esses detalhes. Moisés não se preocupou com esses detalhes, mas com certeza já haviam mulheres suficientes para Caim escolher a sua, né? Mas fica imaginando, né, gente, que mulher que ia querer casar com Caim? Teve, né? Meu Deus. Lá Gênesis 4:14, olha só o que está escrito, gente. Hoje me expulsas desta terra, isso é Caim falando. E terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Olha como Caim fica preocupado aqui de ser encontrado por alguém. Caim demonstra nessa fala que havia um certo número de pessoas, de parentes espalhados pela região, e ele fica receoso de alguém se vingar dele, né? Por exemplo, os filhos estão se casando, formando uma família. Naquela época as famílias eram enormes, quanto mais filho, mais bênção, não é? Então, o que eles tinham que fazer? Tinha muita terra, gente. Eles iam saindo para mais longe, cada um ali se estabelecendo em um lugar. E eram assim que as cidades iam se formando. Tá? Então, é difícil, quando a gente lê o Gênesis, a gente tem na nossa cabecinha só o Caim, Abel, né? E depois o Sete, o Adão e a Eva fora do paraíso. Mas não, um homem viver 930 anos é quase um milênio. Pelo tanto que pela idade do nosso país, a gente já começa a ver que tem um tempo aí bom para um povoamento da terra, pelo menos daquela região conhecida como Oriente Médio. Sim, foi diminuindo. A gente vai chegar lá. Foi diminuindo bruscamente, aliás, porque se já pensou viver 930 anos, gente? Teve gente que viveu até mais. Mas, gente, olha, você sabe o que acontece? Sabe o que a gente esquece? Que nesse tempo, o Adão, ele pecou, ele saiu do paraíso, ele começou a trabalhar e foi tendo os filhos. Vocês notaram que Adão, ele conhecia Deus, de andar com Deus. E o que ele passou para os filhos dele? Ele passou o conhecimento que ele tinha de Deus. Então, os filhos eram tementes. Tanto que o Caim e o Abel foram fazer o quê? Eles foram prestar cultos. Culto, né? Levar uma oferta para Deus. Outros homens andaram com Deus no decorrer da história. É porque a gente coloca essa questão da queda na nossa cabeça e esquece que depois da queda há arrependimento. Vocês acham que Adão não se arrependeu? Adão se arrependeu, Eva se arrependeu. Só que o mal já tinha entrado na terra.
né? Então, é que às vezes a gente coloca um ponto final nessa história. E essa história não tem ponto final. Por quê? Porque Deus deu de novo uma missão para eles, né? Pela linhagem deles ali, o nome de Deus ia continuar sendo glorificado. E aí o Caim, ele casa e ele tem vários filhos e ele se tornou mau. Ele usou de violência, ele reuniu homens maus e ele se tornou chefe desses homens. E ele ensinou esses homens a cometer toda sorte de crimes. Ele mudou a maneira que se tinha de viver lá no princípio. E ele inventou os pesos e as medidas, né? E assim ele substitui a franqueza e a sinceridade, que eram tão mais simples naquele tempo. Por quê? Pela astúcia e pelo engano, né? E ele foi o primeiro que estabeleceu limites para as propriedades. Não existia isso. E ele construiu uma cidade e ele chamou essa cidade de Enoque, que era o nome do seu primeiro filho, do seu filho mais velho. Ele rodeou essa cidade com muralhas. Ele fez coisas que ninguém tinha feito ainda, né, gente? Ele rodeou lá a cidade dele com muralhas e ali ele povoou aquela cidade. E Caim recebeu uma marca para que ninguém o matasse, né? E assim ele fosse vingado, e ele foi amaldiçoado. E a descendência dele, a gente vê que foi uma descendência complicada. Você vai ler, você já depara lá com Lameque, que também foi um assassino. Porque a violência, gente, era uma coisa que Deus não queria. Porque se a gente for ver a marca que Caim recebeu, não era uma marca de maldição, era uma marca de proteção. Era para que ninguém matasse ele. Deus não queria que essa violência, alguém matasse Caim, aí pronto, sabe aquele ciclo de violência que ia sendo vindo dali? Foi isso que Deus quis barrar com essa marca. Viam a marca de Caim, sabiam o que ele tinha feito, mas não podiam tocar nele. Aquilo era uma proteção do que lá na frente a gente vai ver e vai chamar de vingador de sangue, tá? Então, vocês percebem a diferença entre as duas sementes? Vocês perceberam a graça do Evangelho manifesto? Vocês conseguem perceber a misericórdia de Deus operando aqui? Gente, esse Evangelho é lindo. Como é bom a gente conseguir ver Evangelho em Gênesis 2, 3, 4. E vamos para o Gênesis 6, a corrupção do gênero humano. Aqui é uma coisa assim que só Deus podia mostrar para a gente. A gente vê a missão e o evangelho no tempo do juízo. Mas, pastora, naquela época terrível, no relato de Noé, no meio daquelas coisas todas, sim. No capítulo 6, 5, percebam como Deus trabalha aqui na estrutura desse texto. Onde ele fala que o coração do homem tinha se tornado corrupto. Viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Gente, então no meio daquela geração, né, no meio daquele povo corrupto, perdido, havia um homem, né, que não havia se esquecido de Deus. Aquela geração havia se esquecido de Deus. Aquela geração, ela é talvez a memória de Enoque, né? Porque um homem ser arrebatado, levado por Deus, era uma coisa que muito se falou sobre isso. Mas talvez a memória de Enoque já tivesse sido esquecida,
né? Alguém podia falar, é uma lenda, isso aí é coisa da cabeça das pessoas. Ou falar, eu ouvi falar, mas sei lá, eu ouvi falar que teve um homem aí que Deus o tomou para si, mas eu não acredito mais nisso, porque era uma geração extremamente corrompida. E aí, então, no meio daquela corrupção, houve um homem no qual Deus se agradou e começou a andar do seu lado. E Deus decide mandar o dilúvio sobre a terra, mas Deus preservou Noé e a sua família. O Gênesis 6:9 fala: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ai, que coisa linda, gente. Olha mais em cima o 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Essa aqui é a evidência clara de que no tempo do juízo, Deus preserva os seus escolhidos para cumprir a missão. Está aí, escancarado na nossa frente. Noé andava com Deus. Lembra quem andava com Deus? Vocês vão falar Enoque. Mas não, quem andava primeiro com Deus foi Adão, né? E um dia Deus estava lá, mas Adão não apareceu no ponto de encontro. Mas homens continuaram a andar com Deus no decorrer da história. E agora, outro homem anda com Deus e Deus preserva a missão. Olha só. A missão dada lá em Gênesis 1:28 para Adão. Olha isso, como vocês vão ver esse texto várias vezes, algumas outras vezes daqui para frente. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Agora vai lá no Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e os seus filhos e lhe disse. O que ele disse? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A mesma missão, gente. Não mudou, porque o Deus que programou aquela missão, ele é exatamente o mesmo Deus. Só que a semente de Noé também vai gerar 2 sementes, e esse vai ser um padrão daqui para frente, tá? Olha só. Um dos filhos de Noé passa a ser o representante da mulher, que é aquele que representa a semente de Deus. Mas o outro filho de Noé vai representar quem? A semente da serpente. E, gente, por isso que esse é um padrão bíblico, né? E é claro, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Qual é a terceira via? Não existe. É por isso que o Salmo 1, ele diz que tem o justo e tem o ímpio. No meio do justo e do ímpio, tem o cara legal? O amigo de Jesus? Não. Só existem 2 sementes. O fulano lá frequenta lá o ocultismo, né? Frequenta lá uma seita, cheia de ídolos, né? Porque quem está lá na frente da seita é bonzinho. Ele é tão bonzinho, sabe? Ele fala de Deus. Na hora da sessão, ou sei lá como é que diz, ele até lê a Bíblia e olha, fala para vocês. Deus está em todos os lugares, não? Não. Lá em Deuteronômio 27 fala assim, que maldito o que faz, maldito o que adora e até o teto que abriga imagens de ídolos é maldito. Então, para de tornar a Bíblia light para facilitar a tua vida. Só existem 2 sementes.
Essa história de que se encontra Deus em todos os lugares começou com o liberalismo. Estudem o que é liberalismo, tá? O liberalismo, ele é o pai do ecumenismo. E o ecumenismo é a religião do diabo. Então, a gente tenta fazer a Bíblia ficar light, gente, por causa da graça, mas é porque às vezes a gente não entende a graça. Foram 10 gerações de Adão até Noé, 10 gerações. Imagina que o homem nesse período vivia 950 anos. Ai, já pensou? E o Matusalém, que viveu que só? Acho que ele não conseguia nem andar, né? Mas todo... Então, a palavra fala que tinha filhos e filhas. Então, a gente imagina mesmo o Brasil aí, com 500 anos. Noé tinha 600 anos, gente, quando construiu a arca. O mundo estava muito povoado já. De Adão para Noé foram 10 gerações. Então, o mundo estava muito povoado. Lembra que eu falei para vocês que a origem dos povos a gente não conseguia datar? Só de Abraão para frente que a gente vai ter data assim, mais ou menos. Então, de forma rápida, em menos de 1 milênio, muito menos, estava tudo completamente povoado. Por isso que a gente vê na Bíblia, a gente dá um nó. Você falou que está lendo Reis, né? Aí você vai lá ler o Reis... Aí você vê que o exército do Saul tinha não sei quantos milhões de homens. Fala, caramba, como que tem tudo isso de homem naquele tempo? Saul, primeiro rei, né? Sei lá, a gente não consegue entender. Por quê? Porque a gente não consegue datar esse período e porque eles se desenvolviam muito rápido. Eles tinham um filho atrás do outro, gente. O povo gostava de casa. Não tinha não. Mas Deus mandou, eles obedeciam. Deus falou o quê? Qual que era a missão? Crescer, multiplicar e dominar. Não era? Então, eles estavam fazendo isso, gente. E toda aquela região do Oriente Médio ali já estava povoada. Não, o povo levava a sério. E assim, nos Salmos a gente vê, né? Que os filhos são herança, os filhos são bênção. Então, o homem que tinha muitos filhos, ele era muito abençoado. E o homem começou a praticar o pecado. E a violência, naquele tempo, já era muito grande. E Deus encontra Noé. E aí diz para o Noé construir uma arca. Gente, o dilúvio foi um período de chuvas constantes durante 40 dias e 40 noites. Sendo que a terra, olha só, até aquele momento nunca havia chovido. Caía um orvalho à noite, né? E só. Era o que eles conheciam, gente. Caía aquele orvalho para... Sim, aquela neblina. Aí não... Isso. É lindo. Então, gente, essa inundação, ela tomou todo o mundo conhecido. Ela matou todos os animais que estavam fora da arca, os seres humanos. Após a chuva, a terra ficou coberta de água, ainda por um período de 150 dias. A arca, ela repousou lá no Monte Ararat, que está localizado hoje. Ali é um monte que fica entre Turquia e Armênia. Hoje, já descobriram aonde a arca está. Quem já viu no YouTube essa matéria? Quem não viu, corre lá para ver, tá? A arca de Noé, e alguns cientistas subiram lá, eles encontraram por satélite.
No satélite, eles viram um negócio assim, esquisito, parecendo um barco, e alguns cientistas foram lá e fizeram a descoberta da Arca da Aliança. É muito bacana, né, quando essas coisas são descobertas. E a gente pode ver, lógico, que não se pode tirar dali, é difícil entrar, sair, mas eles mostraram algumas coisas lá dentro. Quem não viu ainda, vê que é muito interessante, tá? Então, o dilúvio, gente, para a época, era algo complicado até mesmo para Noé entender, porque não havia chuva ainda. Era só o orvalho, como que se fosse assim, a neblina mesmo que vinha, umidificava lá toda a terra. E de repente Deus fala: eu vou abrir as comportas do céu e você vai ver águas caindo do céu. Então era uma loucura, gente, para a realidade de Noé. Então Noé, ele era um homem de muita fé, porque ele acreditou e ele obedeceu a Deus em algo que ele nunca tinha visto. Né? Ninguém nunca tinha visto chover. Construiu uma arca com a dimensão absurda e ainda enxergar que viriam águas dos céus, de todos os lugares, e que seria uma inundação terrível. A arca, ela tinha 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura, 3 andares. Noé levou 120 anos para construir a arca. E, gente, é interessante aqui quando o dilúvio fala de águas, porque quando ele faz o relato do dilúvio, muita gente fala: isso daí não é verdade, porque 40 dias vai inundar o mundo. Como chove 40 dias? Dá, lógico, né? A gente tem problemas em São Paulo até quando chove um dia forte, mas devido a tudo, prédios, tudo que foi mexido. E lá não, o mundo ainda não tinha essas coisas. 40 dias de chuva, dá para matar alguém? Dá para inundar? Dá para um barco andar em cima da chuva 40 dias? Não dá, gente. Não dá, mas a verdade é que a gente precisa ler a Bíblia nos detalhes. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala de águas, não só de águas que viriam de cima. Ela fala de águas que viriam de baixo. Então, provavelmente, houve alguma coisa que comprometeu também as geleiras do norte, as geleiras do sul, algo que desencadeou um processo. Tá? Vocês imaginam, gente, assim, tipo um cataclisma que gerou tudo isso. Imagina assim, no mesmo instante, todos os vulcões do mundo em erupção. Todas as fontes subterrâneas se rompendo. Olha, tudo se rompendo. Foi uma cadeia de acontecimentos, não só chuvas de cima, tá? E alguém tem alguma pergunta? Porque eu estou indo, gente, porque eu sei que eu só tenho pouco tempo. Posso continuar? Então, Gênesis 9, de 11 a 13, depois que acontece o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, que não destruiria mais a terra dessa forma, né? E coloca um arco-íris, que mas foi para isso mesmo. Deus coloca um arco-íris, né? O que é um fenômeno natural da aliança de Deus entre o homem. Deus fala: olha, todas as vezes que vocês verem o arco-íris, vocês vão se lembrar que nunca mais eu vou destruir o mundo com água. E aí, no 9 ao 20 e 27, tem aí um problema que vai afetar diretamente as nações que são descendentes. Os filhos de Noé, gente, são Sem, Cã e Jafé. Desses 3 carinhas aqui, que vai surgir todas as nações da terra, tá? Então, já começa aqui um acontecimento nessa família,
que originam as nações. Porque Noé, ele lança a palavra de bênção e palavra de maldição também. E essas palavras de bênção e de maldição vão trazer consequências nas nações que se formariam. O Sem, que é o filho que Deus deu para Eva depois que o Abel morreu, ele dá origem aos hebreus, que depois vão dar origem aos judeus e também a alguns outros povos. O Cã deu origem aos cananeus, aos egípcios, aos hititas, aos amorreus. E é lá uma região do atual Egito, que vai até a Etiópia, da África, e ele deu origem também a alguns outros povos. Então, a gente vê que da descendência de Cã, não foram somente os africanos, tá? Porque houve um momento que, de algumas religiões, dizendo que a maldição de Cã era só para a África. Mas, não, uma boa parte do Oriente Médio também descende de Cã. Quando chegaram em Jerusalém, em Canaã, quem estava lá? Eles encontraram esse pessoal. Então, eles também, outros povos também descenderam dele. E isso é motivo de muita polêmica até hoje. Depois o Jafé deu origem aos europeus, né? Aos trácios, aos gregos, aos asiáticos, os jafetitas. E é interessante, gente, como eles foram povoando a terra. Depois disso vem um personagem que a gente vai falar dele na próxima aula, um descendente de Cã chamado Nimrod. Leiam, que esse cara dá pano para manga, a gente vai falar muito dele a semana que vem. É Nimrod, tá? Mas tem uma outra evidência aqui, gente, uma coisa que eu quero ensinar para vocês, que é o que nós chamamos de profecia das tendas. Teve um dia que Noé foi despertar lá do seu vinho, depois que ele desceu da arca, ele plantou uma vinha, começou a reconstruir sua vida, né? Só tinha ele e os filhos dele lá, e as mulheres dos filhos. Aí o Noé encheu a cara, tomou um porre, né? E a gente vê que um dos filhos dele faz algo que nós não sabemos exatamente o que foi, né? Às vezes você vê uma pregação, a pessoa falando, porque o filho do Noé riu dele. Não, a gente não sabe o que esse cara fez. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas ele fez algo que realmente foi ofensivo, né? E os outros 2 filhos, eles foram lá, né? Acudir o pai. Lembraram lá do 5º mandamento. Foram honrar o pai mesmo lá, o pai no estado que estava. E no capítulo 9 diz que quando Noé despertou, Noé fica sabendo o que aconteceu. E aí, olha um detalhe importante, que aqui nesse capítulo 9, o que o Noé fala. Maldito seja Cã. E aqui, gente, a gente vai lembrando que a gente passou por episódios de maldição até aqui, né? Por quê? No capítulo 2, havia uma promessa de maldição. No capítulo 3, uma maldição consumada. Sobre quem? Sobre a serpente. Não foi sobre Adão e Eva. No 4, a gente tem uma outra maldição. Sobre quem? Sobre o Caim, que matou o irmão. E agora, no 9, uma outra maldição sobre o filho de Cã. E a gente fala, o Noé amaldiçoou Cã. Mas ele amaldiçoou o filho de Cã. Se você ler direitinho, aí, nessa época, o Cã já tinha um filho chamado Canaã. E os traços ruins de Cã parece que já estavam manifestados ali no filho dele. Então, a maldição, ao invés de a maldição cair sobre Cã e todos os seus descendentes, caiu sobre Canaã,
que é esse filho de Cã. E os seus descendentes, gente, foram amaldiçoados com a escravidão. Noé vai amaldiçoar lá o Canaã. E os descendentes de Canaã, olha como uma maldição é terrível na vida da pessoa. Os descendentes desse Canaã, quem eram, gente? Eles tinham uma tendência à imoralidade. E aí a gente vê lá no capítulo 10 que eles fundaram Sodoma e Gomorra. Então, por isso que a palavra de Deus fala que a gente precisa abrir nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar. Porque uma maldição na vida de alguém, só Jesus para quebrar. E a gente tem visto o quanto que maldições, pessoas chegam, né? Ai, pastora, todas as mulheres da minha família tiveram a mesma doença. Todos os homens da minha família tiveram problema com alcoolismo. Então, lá atrás aconteceu alguma coisa, né? Então, você vê que, olha, no que se transformou. Então, a linhagem, vocês repararam que a linhagem da serpente continua? Aqui, ela não deixa de existir. Mas Deus diz também, bendito seja Jeová, Deus de Sem. Que a linhagem da mulher aqui também continua. A linhagem que Deus vai abençoar também. Então, a gente encontra aqui essa linha de maldição. A serpente, ela ia rastejar. O que significa isso, gente? Que ela ia ser serva. Essa é a ideia. E ela ia morrer. Caim, ele foi amaldiçoado com a exclusão. Canaã foi amaldiçoado com a servidão. E é interessante aqui que os descendentes de Canaã, eles são quem? Eles são os egípcios, os filisteus, os assírios, os babilônicos. Esses são todos os maiores inimigos do povo de Deus na Bíblia. Olha como que as coisas a gente colhe até hoje. Até hoje. Mas aonde é, gente, que a gente vê missão e evangelho aqui dentro desse negócio? Porque é isso que eu quero que vocês vejam. Onde que a gente vê? Na bênção de Sem, quando vocês vão ler lá o Noé abençoando o Sem, nós vemos a missão de encher a terra. Por quê? Porque será na descendência de Sem que todas as famílias vão receber a bênção. É da descendência de Sem que vem Abraão. E Jafé, quando Moisés, eu quero que vocês leiam essa parte, tá? Porque se eu for ler tudo, não vai dar para a gente seguir. E Jafé, ele vai fazer desse processo, vai fazer parte desse processo, por quê? Porque ele vai habitar nas tendas de Sem. E mesmo Canaã, que recebe de maneira direta a maldição, ele também vai ser incluso no processo da bênção, né? E é por isso que nas genealogias bíblicas nós encontramos pessoas e povos sendo incluídos na própria linhagem do Senhor Jesus. Não é? Ruth, a moabita, a prostituta Raabe. Para quê? Para que se cumpra justamente essa profecia. E que nós chamamos de profecia das tendas. Que é essa profecia quando Noé vai dar a bênção e essa maldição. Canaã, ele vai ser servo, mas ele vai habitar nas tendas de Jafé. E Jafé vai habitar nas tendas de Sem. Gente, é o projeto. É o propósito da missão que vai ser cumprido. O que significa isso no nosso tempo? O que significa isso para nós? Essa profecia, ela alcança os gentios que foram enxertados na videira, que é Israel. Essa profecia nos alcançou porque em Jesus,
nós fomos incluídos. Em Jesus, nós podemos habitar nas tendas de Sem. Em Jesus, nós somos filhos de Abraão. Quem entendeu? Vocês entenderam? Eu quero que vocês leiam em casa. É Gênesis 9 inteiro. Aí você vai ver a bênção, a maldição e a história. Gente, texto sem contexto é pretexto. Começa a ler o capítulo inteiro de tudo. Tá bom? Para depois não vir abrir a Bíblia, sabe? Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Abre a Bíblia. Gente, cai na maior chacina. Tá lá a guerra. Aí você fala, ai meu Deus, eu vou morrer hoje. Ou então não, a gente é um negócio tão complicado que a gente fala assim, é dissimulado. Porque a gente abre, aí quando é uma coisa boa é pra gente. Quando é uma coisa ruim, fala, não, tá errado. Eu abri errado. Acho que não era para eu abrir. Não é, gente, leia o texto inteiro. Então, os descendentes de Sem são Cã e Jafé. Os descendentes de Noé, me desculpe, são Sem, Cã e Jafé. Eles formaram as 70 nações que povoaram a terra depois da confusão das línguas. E aí, na próxima aula, a gente vai falar desse cara aqui, desse Nimrod, que é fogo na bomba. Esse cara tem muito o que falar dele. Tem alguma pergunta? Vocês desculpam se eu andei muito rápido? Sabe por quê? Porque eu quero sair logo da origem dos povos para a gente começar a datar as coisas, mas vocês precisam entender como tudo começou. Porque não é um negócio na nossa cabeça, essa história de, o Caim casou. Que louca que quis casar com Caim. Aonde estava essa mulher, gente? Ele não sumiu? Como? Era só Abel, Caim e Abel. E como é que tinha mulher para Caim? Diz que ninguém nunca pensou nisso. Então, a gente precisa entender essas coisas para a gente poder ter uma melhor compreensão da palavra de Deus. Amém?